para o ministério sacerdotal isso também é muito bom, porque você é forçado a ter que se aprofundar no assunto. Como foi essa experiência para você também? Uhum. Porque foi algo mais novo também, né? Você estava Sim. começando sua vida Sim. de sacerdote, né? Você Eu- sentiu dificuldade? Bom, gente, continuando esse bate-papo aqui com o Padre Fernando, como eu sou filha espiritual dele, e as pessoas sempre me perguntam, por que você chama ele de pai? Como é que é essa proximidade? Mas que negócio é esse de filho espiritual, né? Como que é essa relação dos padres falarem que eles têm uma família, né, na igreja? Então eu queria que o senhor falasse um pouco pra gente como que é essa questão. O que é ser filho espiritual ou o padre, né, com a família que é a igreja? Isso. Então, Sara, e todos que nos acompanham, a própria palavra padre, né, significa pai. E todos os seres humanos, eles são chamados a exercer algum tipo de paternidade. Se você tem uma família biologicamente falando, ou se você não tem, o homem maduro, a mulher madura são aqueles que exercem a paternidade, a maternidade. E no exercício do ministério sacerdotal não é diferente. Nós, na nossa paróquia, nós, em nome do próprio Cristo, em nome de Deus, nós também exercemos uma paternidade espiritual. E com o passar do tempo, a igreja ela foi qualificando essa dimensão do acompanhamento paterno, com as pessoas individualizadamente falando, particularmente falando, para um processo de crescimento espiritual. Então, em que consiste a paternidade de um padre? O padre é aquele que vai ajudar a sua paróquia, em termos gerais, a fazer um caminho de crescimento espiritual em vista daquilo que é a meta da nossa vida, que é a nossa união perfeita com Deus. Agora, é claro que também, em linhas mais particulares, vão ter aquelas pessoas que vão se despertar mais para a dimensão da vida interior, da vida espiritual, que vão querer um acompanhamento mais próximo, mais continuado. Ou está passando por um momento mais difícil. Por um momento difícil. Veja só, nesse sentido a gente poderia até distinguir aquilo que são meras orientações pastorais daquilo que é uma direção espiritual. Quando uma pessoa vem procurar o padre no confessionário porque está passando por algum problema, algum drama familiar, alguma questão pessoal, nós devemos dar os conselhos em vista de ajudar a pessoa, sobre a luz da fé, a resolver as suas questões. Agora, a direção espiritual, que é aquilo que caracteriza uma proximidade maior de paternidade, de acompanhamento, a direção espiritual, ela é um acompanhamento mais sistemático, continuado, em vista de uma pessoa que já se decidiu. Eu quero a santidade, eu quero a união com Deus, mas eu não sei os meios de como fazer isso. Então, a presença de um padre ou algum líder religioso na igreja, ela é importante para ajudar a pessoa a fazer esse caminho de discernimento. Quais passos dar, como fazer o meu aprofundamento, como crescer na santidade. Então, você falou dessa questão do líder. Como que é essa questão da direção espiritual? Tem que ser só padre? Pode ser diácono? Pode ser um leigo? Como que é isso? Isso. Comumente falando, é mais comum que os padres exerçam essa função, né, de acompanhamento espiritual em direção espiritual. Porque existe também aquilo que a gente chama de graça de estado, né? O sacerdote, ele recebe certas graças de Deus para ajudar as pessoas nas questões espirituais de forma mais objetiva. Mas isso não é regra absoluta, né? Se você conhece um bispo, se você conhece um diácono, ou mesmo se você conhece uma pessoa que tem uma vida católica mais intensa, que exerça alguma função, que você perceba que ela já tem maturidade, você pode estar fazendo também um acompanhamento espiritual com um leigo, não tem problema. Entendi. Né? E essa questão também de discernir que não é um tratamento psicológico, né, padre? Não. Que às vezes tem gente que chega na confissão, ou chega até mesmo para a direção, achando que você é um psicólogo. Não é isso, né? É claro que hoje em dia, né, Sara, a gente vai precisar saber um pouquinho de cada coisa, perceber o que são dramas de ordem afetiva, psicológica, às vezes até mesmo psiquiátrica, para ajudar as pessoas a encaminharem, então, para um profissional, para alguém que vai ter competência para ajudar.
mas psicologia, né, a gente ajuda a resolver o aspecto meramente natural da alma, né, da psique da pessoa. Então, não sei como lidar com problemas afetivos, no relacionamento com os outros, das mais diversas formas, né? Isso é uma coisa. A direção espiritual, ela tem uma finalidade muito específica, ajudar as pessoas a alcançarem ao chamado universal, a santificação, que é para todos. Então, Padre, eu quero ser santo. Fé, né? Exatamente. Eu quero ser santo, eu quero fazer um caminho de aprofundamento com Deus, eu quero discernir minha vocação, eu quero conhecer melhor as coisas da igreja. Então, é algo focado e direcionado para a dimensão espiritual, eterna. Eu acho assim, depois vocês podem ir lá no meu Instagram também, que vai ter lá o meu testemunho, né, de como que eu conheci o Padre Fernando, como que foi para mim, enquanto leiga, enquanto católica, que quer aprofundar. Eu vou falar mais sobre isso, sobre como que foi essa minha caminhada, né, espiritual, e como que foi importante para mim, eu acredito que para todos os seus filhos espirituais e todos os outros que têm acompanhamentos aí, importante para essa mudança mesmo de vida. Eu sempre fui uma católica, de fato, assim, que sempre frequentou, que sempre serviu a igreja, que sempre estava dentro. Quem me conhece sabe disso, né? Que eu venho de um berço católico, minha mãe sempre foi ministra da palavra, só que me faltava muito conhecimento. Eu tinha muita vivência, mas eu tinha pouco conhecimento. E aí, com essa direção espiritual, o Padre Fernando ele foi fazendo exatamente, olha, Sara, então o conflito seu hoje de conhecimento, de fé, de saber se a igreja realmente é a igreja de Cristo. Então, olha, toma esse livro, leia esse livro sobre a igreja, leia esse livro sobre Maria, veja esse vídeo. Aí também tinha um momento que a gente conversava, chora e fala, ai, das dúvidas, o que decidir, o que fazer, né? Então, as confissões também, né? Então, olha como que para quem me viu nessa trajetória, eu acho que a gente vai fazer quase 2 anos que eu tô nessa trajetória de direção espiritual, de aprofundamento da fé, a mudança que foi na vida, né, na minha vida. E aí você viu isso também na vida dos seus outros dirigidos. Hoje você tem quantos filhos espirituais, assim, você sabe dizer? É muito, né? Não, na verdade, que eu estou fazendo um acompanhamento bem sistemático mesmo, cerca de 5, 6 pessoas. Isso é até a questão da limitação pessoal de cada padre, né? Porque uma das coisas que mais desgasta no ministério é justamente você ter que dedicar tempo para isso. Porque é um acompanhamento de proximidade, é ajudar as pessoas sempre que elas estiverem precisando. É difícil, tá, gente? Não é. Você vai ver agora o vídeo do direção espiritual e fala, Padre Fernando, diretor. É difícil para ele, ainda mais como pároco, né? Sim. Mas eu lembro que a gente iniciou, como eu estava com muita crise mesmo, de identidade de fé e tudo, a gente começou fazendo de 15 em 15. Sim. Depois passou uma vez no mês. Sim. Depois passando para a cada 2 meses. E depois 1 ano. Foi mais ou menos isso, né? Sim. Como que é importante isso, né? Sim. E isso é uma realidade, assim, muitas pessoas até ficam um pouco tristes, né, Sara? Porque a gente não consegue corresponder à expectativa de todo mundo que procura. Eu gostaria de receber orientação espiritual, mas Padre A ou Padre B não pode, eu não encontro um padre que eu me identifique, que tenha disponibilidade. Então, essa é uma demanda, né, real que existe, mas nós devemos buscar os meios que Deus está dispondo para a gente. Né, como você mesmo falou, Sara, às vezes o meu diretor espiritual vai ser um bom livro, né, a biografia de um santo, a palavra de Deus, evidentemente, em primeiro lugar, os escritos dos santos, às vezes o próprio conteúdo que a gente tem hoje, conteúdo de tanta qualidade na internet. Eu iniciei, na verdade, eu fiz também um direcionamento, até com hoje, que é o Padre Paulo, mas antes ele era diácono. Sim. Então, às vezes, você pode, né, procurar um diácono sério, que esteja disposto nisso, né, ou até mesmo, igual a gente falou no início, um leigo que realmente entende sobre a fé católica, para você estar realmente partilhando, né, sobre isso também, né? Sim, é isso mesmo. E nesse processo de acompanhamento com as pessoas, para o ministério sacerdotal isso também é muito bom,
porque você é forçado a ter que se aprofundar no assunto. Né? Uma área da teologia que tem sido bastante negligenciada, às vezes, na formação dos padres, é a área que a gente chama de ascética e mística. Como que uma pessoa faz para ser santo? Né? A igreja fala tanto sobre isso, ser santo, tá, mas e o que eu preciso de fazer? Então, a via da ascese é a via da mortificação, do processo de renúncia de si mesmo, que a palavra de Deus nos pede, da configuração da própria vida à vida de Cristo, como exercer a oração cotidiana, quais são as orações próprias para determinado tipo de vida, estilo de vida, o que é meditação, o que é contemplação. Né? Então, isso força os padres e os diretores espirituais a terem que correr atrás. E acaba que o conhecimento ajuda no ministério e na vida do próprio padre. Começa a perceber que as minhas questões também eu tenho que saber como resolver para ajudar a orientar melhor os outros quando me procurarem sobre o mesmo assunto. Né? E aí, quando você se tornou sacerdote, você começou a fazer esses atendimentos. Você fazia antes também? Como diácono eu cheguei a fazer poucos acompanhamentos com as pessoas, mas realmente foi mais depois da ordenação presbiteral. E como foi essa experiência para você também? Porque foi algo mais novo também, né? Você estava começando sua vida de sacerdote, né? Você sentiu dificuldade? Olha, eu sempre olhei para essas coisas com uma responsabilidade muito grande, e uma preocupação, porque nós estamos lidando com a vida das pessoas, com a alma das pessoas. Uma orientação inspirada pelo Espírito Santo, bem dada aos fiéis, pode ajudar uma alma a entrar no céu. Sim. Agora também uma orientação torta, uma palavra maldita, né, pode desvirtuar as pessoas dos caminhos de Deus, atrapalhar o aprofundamento espiritual. Então eu me esforço para levar isso bastante a sério e justamente por isso buscar aprofundamento, para não ficar falando apenas daquilo que são opiniões pessoais. Porque graças a Deus também, na história da igreja, na tradição da igreja, nós temos um tesouro de vida espiritual. De pessoas muito mais santas e mais sábias do que nós, que nos precederam, que têm muita coisa a nos falar, a nos ensinar. Então, estar bebendo dessas fontes ajuda na nossa autoformação, né? E essa questão de direção espiritual, de paz espiritual, já é algo que sempre teve na história da igreja, né? A gente vê, por exemplo, falando do Padre Pio, que ele tinha os seus filhos espirituais, recentemente, infelizmente, faleceu um padre muito querido, e falou, os filhos espirituais foram lá, né, recebê-lo, tudo. Então, tem todo um contexto também dentro da igreja, né, sobre isso. Isso existe desde os primórdios, né? E é algo muito natural, porque quando você almeja, por exemplo, você tem o escritório de arquitetura. Se você quer progredir na sua área profissional, você vai buscar referência em pessoas qualificadas, em pessoas que já tenham um caminho, uma história na área. Até hoje eu ligo, às vezes eu estou passando um aperto, precisando de uma solução, a gente tem uma rede de arquitetos ali, ou pessoas mais sábias, assim, como que eu posso fazer isso, como que eu posso melhorar nisso, então é isso, né? Então, na dimensão espiritual também, você vai buscar aquelas pessoas que você julga, que já amadureceram mais espiritualmente, que têm um caminho de maior intimidade com Deus, para me ajudar no caminho que eu tenho que fazer. Então é realmente algo muito natural que surge dentro da igreja com essa expectativa. Nós somos um corpo, né? Como nos diz São Paulo na carta aos Coríntios, cada membro colabora um com o outro na edificação do corpo de Cristo. Ninguém pode dizer eu não preciso do outro. Então aqueles que talvez já tenham um caminho maior com Deus vão estar ajudando também os outros irmãos a fazerem esse caminho. Né? Bacana. E você, como pai espiritual, você viu a trajetória dessas pessoas que você atendeu? Cada um tem um perfil, cada um tem a dificuldade. Você viu que teve melhorias? Como é que foi essa visão sua externa aí? Né? Eu sou suspeito de falar isso, né? Porque eu vou estar meio que elogiando aqui o próprio Não, porque acaba que você orienta, mas o percurso também é da pessoa. Sim. Porque pode muito bem uma pessoa começar uma direção com você e largar, né? Sim. Isso sempre passa pela abertura de coração de cada um, né? Como você está falando, tem pessoas que vêm procurar a gente, às vezes meio que com fogo de palha, né? Teve uma emoção, teve uma experiência pessoal com Deus, às vezes até muito legítima, mas depois, por diversas circunstâncias na vida, acabaram se afastando novamente.
Então, assim, de um modo geral, eu percebo que as pessoas conseguem sim, se quiserem, fazer um caminho de seriedade, de comprometimento. Mas tudo passa realmente pela opção pessoal por Cristo, a decisão de seguir a Jesus. Se eu já entendi que as coisas do mundo, que as coisas, né, que passam, elas não dão sentido à vida e que somente em Deus eu vou encontrar o significado da minha vida, então eu tenho que me decidir. E uma vez que eu decidi, é buscar os meios. Né? Na verdade, o diretor espiritual, o pai espiritual, ele não faz nada mais do que ajudar as pessoas a enxergarem os meios que Deus dispõe, aquilo que a igreja oferece, para cada um, particularmente falando, fazer o seu caminho com Jesus. Né? É isso aí. E se você, independente se você tem realmente um diretor espiritual ou está querendo, né, vendo, toda a questão aqui é você aprofundar a sua fé, a sua espiritualidade, e não vai ser um percurso fácil. Jesus não falou pra gente que seria fácil. É desafiador sim, tem altos e baixos. Para mim, por exemplo, é muito difícil ler um livro inteiro rápido ou ficar vendo vídeos, mas a gente precisa disso. A gente precisa realmente aprofundar a fé. Eu espero que você possa fazer isso por você. Amém.